Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede Cabeças, aqui pela UX TV. Você já deve ter ouvido aquela expressão que diz que a vida é feita de ciclos, né? Pode ser o nascimento de um filho, o final de um relacionamento ou a perda de um emprego, não importa. Em todos esses momentos nós vivemos um luto, é deixar para trás o que passou para abrir caminho para o novo. E é para falar então sobre esses movimentos da vida que nós recebemos hoje aqui no programa o Vanderlei Carbonara, que é professor de filosofia aqui da Universidade de Caxias do Sul, também o Sérgio Bracagioli, que é coach. A gente recebe também no programa a Neuza Fante, que é psicóloga e especialista em luto, e também o Raul Demori, que é terapeuta em renascimento. São as opiniões dessas pessoas que junto comigo você acompanha a partir de agora aqui no Rede Cabeças. Muito bem, como a gente falou, né, no decorrer da vida nós passamos por uma série de ciclos, por uma série de perdas e também ganhos. Vanderlei, eu quero começar conversando contigo porque a nossa mente, a gente sabe que tem aí diferentes estágios de aprendizado ao longo da nossa vida. É necessário a gente também ter uma dimensão, né, desses ciclos e do tempo, né, da finitude deles também. Viver é ter a possibilidade de não viver. Ao mesmo tempo que nós vivemos, o que dá sentido para nós vivermos é a possibilidade de deixarmos de viver. Então, a vida como um ciclo, em primeiro lugar, é algo determinante. Porque aquilo que nós somos, nós só o somos em razão da nossa própria finitude, da temporalidade que nos condiciona. O Saramago tem um livro que eu considero muito interessante sobre essa temática, que é o Intermitências da Morte. O livro começa e termina com a mesma frase: no dia seguinte ninguém morreu. E todo o enredo da obra se dá justamente pela ausência de ciclo. O fato de não morrer encerra a possibilidade de ciclo. E aquilo que num primeiro momento, então, cria uma euforia em todo o país onde isso passa a acontecer, se reverte e se torna, na verdade, um motivo de não ter mais sentido, porque já não há mais a possibilidade do ciclo. Aquilo que nós nos conhecemos como humanos, aquilo que nós atribuímos o sentido de humanidade, está diretamente ligado à questão da finitude, a temporalidade. Nós nos conhecemos dentro do tempo, nós não nos conhecemos, nós não somos, não existimos fora do tempo. E aí, quando nos colocamos nessa dimensão temporal, é que percebemos exatamente isso. Talvez aquilo que mais nos amedronte, que seja o encerramento dos nossos ciclos, até o último encerramento com a morte, onde nada mais há. Bom, então, é isso justamente que tanto tememos, que nos dá a possibilidade de alguma atribuição de sentido. Neuza, e diante dessa ideia, então, de finitude, não apenas da morte, mas desses estágios mesmo da vida que nós passamos ao longo dela, tem aí a importância de se experimentar, de se vivenciar também esses períodos da vida? Com certeza. Eu percebo assim que o tamanho da dor é proporcional ao tamanho do amor que se investiu. Então, quando um ciclo se finda, consequentemente, o amor para recomeçar precisa ser investido, né? Quem muito fala sobre os lutos não reconhecidos é Kennedy Doka, que em 2002 ele construiu as razões do luto não reconhecido. E ele coloca que quando a perda não é socialmente considerada significativa, aí nós entramos com as perdas perinatais, neonatais, abandonos, perda de emprego, etc., né? As várias perdas que vão assumindo um lugar na nossa vida, mas que não tem a validação social. E será que o pessoal nas ruas tem essa ideia de perdas, essa noção do que se perde no dia a dia? Nossa equipe de reportagem foi conferir o resultado, a gente vê agora. Tu já passou por muitas mudanças na tua vida? Bastante. E quais foram as mais importantes? Quando eu me casei, quando minha filha nasceu, quando eu concluí meu curso, minha formação. Troca de emprego, né? Troca de cidade. Quando voltei a estudar, fiquei um tempo parado, voltei a fazer faculdade, né? Nascimento dos filhos, tudo muda na vida. Eu me mudei de cidade na 5ª série, mais ou menos.
Acho que mais a faculdade, assim, que é outro clima, né? Tu sai da escola, que tem certas obrigações, certas atitudes que tu evolui, né, com essa transição. Por exemplo, a morte, eu me refiro a isso. De quê? Pai e mãe. Emprego, saúde também. De um filho. Familiares, objetos. Minha mãe, meu pai, minha cunhada, minha tia, meu filho. Percas amorosas, trabalhistas, essas percas. Percas? Quem não teve percas da vida? Meu esposo, cuida do meu esposo, faleceu, vai fazer 3 anos, né? A minha mãe. Foi marcante demais. Foi muito marcante. Nossa, até hoje é difícil, né? Mas a vida é assim. Temos que aceitar, né? As percas, nem sempre a gente ganha, né? Aí então, Raul, finais de ciclo também podem marcar aí um recomeço a partir dessa aceitação de que sim, um ciclo se fechou, agora vamos adiante? Com certeza, né? Mas esse ciclo muitas vezes tem a ver com o primeiro ciclo, né? O primeiro ciclo, geralmente, que a gente terminou foi o ciclo de gestação, né? Porque para esse bebê que estava sendo formado, ele tinha a experiência de que estava sendo conectado através do cordão umbilical. E naquele momento houve uma perda, um corte, né? Uma ruptura e uma mudança. Então, às vezes, muitos casos que eu percebo tá relacionado a essa perda inicial, dessa transferência do útero, né, para essa vida que a gente está tendo agora. E talvez, conforme foi essa transição, isso pode ter sido mais impactante para uns ou outros, e as pessoas tendem a repetir esses ciclos, né, com uma questão, às vezes, de trazer entendimento. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, por que está acontecendo de novo? Por que está acontecendo de novo? Parece que eu já estou passando por essa experiência, né? Então, essas experiências, talvez a gente não teve um aprendizado adequado, e elas muitas vezes se repetem para que a gente traga essa conclusão e essa liberação desse ciclo, né? E no ciclo de gestação, a gente teve uma experiência bem significativa, porque a gente respirava pelo cordão umbilical. A gente não respirava por essa via, por causa que a gente ia morrer afogado, né, dentro do útero. Então, essa transição de respirar por aqui para cá, isso também trouxe algumas experiências. E o cérebro, muitas vezes, conclui essas experiências como uma espécie de micromorte ou uma mini-morte. No momento, então, que ele está vivendo uma situação onde ele tranca a respiração, né, o sistema nervoso central acusa com alguma coisa. Faltou oxigênio, faltou vida. Né? E aí todo o sistema imunológico fica alterado. O sistema nervoso central, quando percebe essa falta de oxigênio, o cérebro informa o coração, ele aciona o batimento cardíaco, e o batimento cardíaco é secretado na corrente sanguínea adrenalina e cortisol, para que ela comece a reagir. Então, o cérebro identifica essa micromorte, informa o coração para bater mais rápido, essa informação chega nos músculos, né, para que a pessoa comece a reagir. Então, essa é a fisiologia da respiração. Mas muitas vezes tem a ver com o estado emocional que ela está vivendo. Então, ela vê uma situação, nossa, ela tranca a respiração para o cérebro. Que é normalmente que acontece essa apreensão também quando a gente vivencia aí alguma mudança significativa. Alguma mudança. Né? Então, o cérebro, como uma experiência anterior, ele fica associado àquela memória. Então, no renascimento, a gente ensina as pessoas a respirarem, para que elas entendam que o ciclo de morte está acontecendo e o ciclo de vida está acontecendo a cada respiração. Então, quando ela começa a trazer consciência para isso, ela começa a passar por esses eventos de uma maneira com o cérebro muito mais oxigenado, e ela começa a ter muito mais inteligência e muito mais percepções de como lidar com essa situação, né? E evitar que essas perdas elas comecem a aumentar ou se somatizar em outras doenças. Né? Bom, Sérgio, alguns desses sintomas aí de apreensão, de falta de ar, muitas pessoas começam a sentir quando começam a subir em direção ali para o RH, né, para o departamento pessoal. Essas questões aí de perda de emprego, como a gente tem vivenciado na atualidade, e também de troca de cargo ou uma promoção, de repente, são momentos também significativos, ciclos também que vão tendo continuidade. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho interessante trazer aqui, né, somando a contribuição dos colegas, é que a gente precisa saber o que é que a gente está valorizando quando sofre uma perda. A Neuza fez um comentário sobre isso, porque
a gente tende a representar as coisas que temos através de símbolos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa tem um emprego e perde o emprego, veja, a palavra emprego, ela não diz exatamente o que é que está sendo valorizado nesse processo, né? O que ela valorizava nesse emprego? Okay? Eram as relações, era o dinheiro que ela recebia. Ela precisa sair do simbólico, né, e entrar no valor, né? O valor é um sentimento, é uma relação com o objeto, né? Então, bom, eu perdi o emprego, mas continuo valorizando relações. Eu perdi o emprego, mas continuo valorizando criar um padrão de vida legal para minha família. Bom, se esse é o meu valor, a partir dele eu vou buscar um novo caminho, né? Quer dizer, aquilo que eu mais prezo, eu não perdi, que é o valor. Eu perdi aquele símbolo, o investimento daquele valor naquele símbolo específico. Então, o processo do perder passa por um processo de ressimbolizar. Nilza, e tudo isso a gente tem que treinar enquanto ser humano, né? Ao longo da nossa vida, essas experiências que a gente vem tendo com recomeços e finais de ciclo, a gente vem agregando também esse aprendizado ao longo da vida. Com certeza. E até porque, voltando à fala do colega, muitas vezes o desvalor, ele está dentro, tem uma sementinha de desvalor dentro da gente. Então, a gente precisa resgatar aquilo para ir trabalhando ao longo do processo para que a pessoa se sinta mais amparada nesse momento difícil. Esses impactos que vão acontecendo e que a gente precisa dar voz, a gente precisa dar direção, a gente precisa ir construindo saídas da melhor maneira possível. E muitas vezes compartilhando com outra pessoa é o caminho mais indicado. Com certeza. Ou compartilhar, ou validar, ou ter continência daquela dor toda que para o outro não é nada, mas para mim representa muito naquele momento, é muito importante. Tá certo, vou pedir a licença de vocês, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas já já a gente volta com mais Rede Cabeças, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UXTV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Cabeças aqui pela UXTV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje falando sobre os finais de ciclo, de que forma a gente pode lidar melhor com essa perda e também futuros ganhos. Vanderlei, para abrir novos ciclos, é importante a gente ter as pendências com o anterior quitadas ou não? O que você pensa pessoalmente sobre isso? Tanto faz, porque não, a questão é como se dá o processo de elaboração das experiências. Se pode elaborar experiências de diferentes maneiras, e parece que essa é a questão mais importante. Aristóteles, no século IV a.C., acho que é quem, de fato, consegue sistematizar a partir do que a tragédia grega já havia construída. Nós somos devedores dos gregos, não temos permissão para desconhecê-los. E Aristóteles consegue fazer uma sistematização muito interessante e traz a ideia de experiência. E aí eu refiro pontualmente um autor do século XX, que é Gadamer, que vai, então, voltar a Aristóteles e toda a relação que tem com os gregos para construir um pouco essa ideia. Nós temos na tragédia grega, isso está em Ésquilo sobretudo, a ideia em grego de pateimatos, aprender pelo sofrer. Sofrer, todos nós sofremos na vida. Melhor seria se não sofrêssemos, não é bom sofrer. Mas como às vezes é inevitável sofrer, há situações em que não temos como evitar o sofrimento, bom, então é possível elaborá-lo e é possível aprender com o sofrimento. Parece que aqui está uma questão bastante importante. Quando somos capazes de aprender com o sofrimento, então somos capazes de atribuir novos sentidos.
Eu refiro a Aristóteles porque Aristóteles, quando ele fala da ideia de frônesis, ou discernimento, ou a prudência, é aquilo que o sujeito desenvolve, é um tipo de conhecimento que o sujeito desenvolve em relação à ação, à tomada de decisões, a fazer escolhas na vida. Escolher de forma acertada. A sabedoria daquela pessoa que, pela elaboração das suas experiências, torna-se agora capaz de fazer boas escolhas. Não depende de um conhecimento técnico, não é saber fazer, é agir, é tomar decisões. Neuza, mas justamente por causa desse medo que, enquanto ser humano, a gente tem, né, de sofrer, muitas pessoas negligenciam esse sofrimento, esse sentimento. É importante também a gente vivenciar, assim como a gente falava no primeiro bloco, né, vivenciar os vários estágios da vida, é importante também vivenciar esse luto, ter esse momento para ti? Sim, nós como terapeutas de luto, a gente tem claro que a gente entra para autorizar a dor, para autorizar e para acompanhar esse processo. Então, as angústias, as tristezas, as raivas, tudo tem que ser compreendido e tem que saber que eu preciso olhar para aquilo de frente. Eu não posso esconder aquilo, eu não posso botar embaixo do tapetinho, porque uma hora dessas o tapete sai e aquilo vem para fora e é um monstro. Então, eu preciso ir cuidando das raivas, das angústias, de tudo que faz parte do luto. E como nós falamos em lutos não reconhecidos, tem um sentimento bastante difícil, que é o sentimento da vergonha. Porque como a sociedade não valoriza, não valida aquilo, nem eu valido muitas vezes. Então, se esconde atrás do sentimento de vergonha de estar desempregado, de ter tido um rompimento. Então, é um peso, agrega um peso muito maior. E além da vergonha, quais são esses outros lutos aí não reconhecidos que a gente pode citar rapidamente? Os sentimentos, bom, tanto no luto quanto no luto não reconhecido, existem fantasias de culpa, existem sentimentos de raiva, existe angústia. É uma gama de sentimentos que precisam ser reacomodados e só vão ser reacomodados se eu conseguir olhar para eles de frente e conseguir trabalhar um pouquinho esses sentimentos. É interessante porque esses sentimentos, né, a raiva, o medo, o pranto, eles são sentimentos muito primitivos, né? E nós somos seres aparentemente civilizados, né? Mas quando esses sentimentos estão presentes, eles podem acionar o nosso ser civilizado no sentido da agressão, da fuga, né? E como a Neuza estava falando, na verdade, quando um sentimento desagradável está presente, ele está revelando algum valor, né? Então nós precisamos, eu vou utilizar um termo diferente do dela, apadrinhar este sentimento, essa raiva, para saber, ela está se referindo a que tipo de obstáculo, né? Se eu estou sofrendo uma perda, é perda do quê? Né? Então, em vez de ter o sentimento e expressar dentro de algum tema, o próprio sentimento tem que ser o tema, de eu apadrinhá-lo, reconhecê-lo e a partir daí saber qual é o valor que ele defendia através daquela dor, daquele sofrimento, né? Aí a gente passa a funcionar de uma forma mais consciente, né? Aí nós podemos realmente nos chamar de seres civilizados. Até esse ponto é discutível. Raul, na tua visão, as pessoas elas são apegadas ao passado, ao antigo? Como é que tu percebe isso, esse movimento? Tanto ao passado também quanto ao futuro, né? Por causa dessas experiências, às vezes, não bem resolvidas, ou esses ciclos que não terminaram, elas começam também a projetar no futuro. E o único lugar que seria o termo para curar elas seria no momento presente. Então, às vezes, elas, nesse momento de fuga, né, elas voltam no passado, ou elas começam a projetar essa ansiedade para o futuro, né? Então, isso realmente acontece, porque é uma questão, elas não conseguem, às vezes, enfrentar, como o Sérgio falou, né? Essa é uma parte do cérebro reptiliano. Quando ele tem essa emoção, ele vai acionar um mecanismo de defesa ou de fuga. Então, essa é a parte mais básica do nosso cérebro, né? Quando encontra uma emoção que ele não sabe como lidar. Se ele pudesse respirar, entender, fazer essa aproximação positiva com relação a esse tema, o cérebro vai para a parte do neocórtex até para a parte límbica, onde ele consegue ter um entendimento melhor.
Mas quando ele vê essa emoção, ele tende a bloquear, né? Aqueles instintos que eu falei, a musculatura se comprime, ele não quer falar, ele retém, ele ou vai fugir para o passado, ou vai projetar para o futuro. É uma das escolhas, ele não sabe como lidar com isso. Eu gosto muito do termo que a UX usa, né? O conhecimento ilumina. Tá? Então, essa falta de conhecimento sobre luto, sobre essas coisas, faz com que a pessoa se amedronte e crie um escuro na vida delas. Então, as pessoas não se aproximam, elas não buscam trazer um entendimento, às vezes, sobre a morte, sobre esses lutos, enquanto ainda está vivo. Eles vão, é um tabu, eu vou falar da morte quando chegar próximo, né? Agora eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que crescer, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer outras coisas, né? E também essa questão de sempre ganhar, às vezes a pessoa não entende muitas vezes como perder, porque a sociedade, os fracassos que a gente tem, os aprendizados, então tem que sempre ganhar, tem que ser aquele histórico de sucesso. E muitas vezes a gente não aprende com essas experiências que não deu certo. E não é que seja um fracasso, só não deu certo. É uma outra versão que as pessoas não se dão conta, né? Estão sempre... Certo. Neuza, queria... Só complementando, né? A morte como um capítulo da vida, sim, né? Uma sequência, não como algo obscuro, separado, mas está ali, está ao nosso alcance. E essa falta de ir em encontro a ela, né? Faz com que, de repente, é um medo. Se eu encaro um medo, pode ser um medo de dirigir. Quando eu começo a conhecer todos os aspectos que envolvem uma direção, aquele medo ele tende a diminuir ou a crescer. Mas se eu olho a morte, ela fica ao contrário. Se eu não quero olhar para ela, ela cresce e o meu medo aumenta. Então, às vezes, eu não projeto, fica uma projeção infantil. Né? O Raul falou da questão da repressão do sentimento, né? Mas tão ruim quanto é a expressão, por exemplo, de uma raiva apenas como raiva. E não como violação de um valor verdadeiro e legítimo. Né? Ficar com raiva de alguma coisa e ter um impulso destrutivo em relação a isso. Às vezes, isso que eu destruo é quem eu mais quero bem. Né? Mas porque alguma coisa está sendo violada. Então, o recolhimento da atenção e esse reconhecimento do que está sendo violado faz com que eu preserve o valor e não agrida quem ficou simbolizado como obstáculo. E é bem importante, Roger, no luto, a raiva às vezes é direcionada para tudo e para todos, né? Até eu não compreender o destino dessa raiva, não compreender um pouquinho ela. Aí quando eu começo a compreender, ela começa a se desmanchar um pouquinho, né? Sem dúvida. E algumas vezes muitas pessoas sentem raiva, por exemplo, quando elas planejaram alguma coisa e não deu certo. O planejamento, no caso desses ciclos, já que a gente está falando também em momentos da vida, eles ajudam ou atrapalham? Ou tem que ser balanceado? Posso falar? Essa é uma questão muito interessante, porque aquilo que tu está chamando de planejar, eu expressei a palavra simbolizar. Né? Onde é que a gente planeja? Quer dizer, o planejar tem a ver com aquilo que o Raul falou, que é pensar o futuro. É legal pensar o futuro, simbolizar coisas no futuro. Agora, na medida em que essa realidade não vem acontecendo, eu preciso me reconectar com o valor e criar um novo planejamento. Então, às vezes, a ideia de permanecer num planejamento rígido, mesmo diante de eventuais insucessos, mas mantendo isso é o que gera a perda. Né? Porque a pessoa acha que essas perdas parciais representam fracasso. Ela projeta o fracasso lá no futuro. Né? Não. Esses insucessos representam apenas necessidades de alternar caminhos. É ficar no mundo obsoleto, né? Isso. E não ter a coragem de vivenciar tudo aquilo para ir no novo mundo. Isso. E eu também percebo que muitas dessas questões de perda são a visão que as pessoas estão tendo só do material. Tá? Então, muito das perdas elas estão no nível material. E uma coisa que elas estão perdendo em vida, elas não se percebem, é a conexão com elas mesmas, que seria uma coisa imaterial. Então, quando tu foca muito no material, então não traz um entendimento imaterial, que seria o autoconhecimento, algumas coisas relativas à tua essência, né? Isso vai fazer o significado. Então, às vezes, essa perda só mostra a perda que eles estão tendo da conexão que estão perdendo deles mesmos. Então, essa pessoa é uma projeção. Eu perdi meu pai.
mas elas seria o provedor de muitas coisas, né? E elas sentem, eu não vou conseguir eu prover. Então, elas não têm o sentimento, eu vou conseguir. Então, um sentimento imaterial dentro delas de capacidade, de conseguir. Então, elas projetaram tudo nas outras pessoas. Então, elas percebem que elas não têm um valor próprio, um sentimento próprio, uma coisa imaterial que as pessoas às vezes não dão atenção, é só coisas materiais. Estamos vivendo hoje um mundo muito material. E a gente percebe que está faltando uma imaterialidade, que seria essa conexão com o ser, com a alma, enfim, com o transcendente, né? Desse cenário, a questão do autoconhecimento sempre é muito importante também, até para a gente saber como encarar determinadas situações, determinados ciclos da vida, então, né? Quero agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. Obrigada. E você aí de casa que quiser conhecer mais sobre a UXTV, é só acessar o nosso site, uxtv.com.br, e também a nossa página no Facebook, no facebook.com/uxtv. Obrigado pela participação, a gente com certeza se vê numa próxima, e você aí de casa também. Até mais!